Congratulações, né, ao grupo aqui, Grupo Espírita, completando 34 anos, né? E é uma alegria estar novamente aqui com todos, poder conversar com vocês, trocar algumas ideias, né, sobre os temas que eu gosto de abordar. Eu gosto muito de fazer sempre uma união entre a psicologia e o espiritismo. E eu gosto de abordar temas que possam englobar as duas maneiras de pensar. Eu li recentemente na internet uma frase que dizia assim: Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Aí eu fiquei pensando, será que Jesus era um psicólogo mesmo? Será que ele fazia terapia? Atendia as pessoas como o psicólogo faz hoje? Vocês sabem que os profissionais da área da psicologia, sou psicólogo, a gente precisa se instrumentalizar, se municiar de ferramentas para a gente tentar descobrir o que está inconsciente na pessoa que ali nos procura. Porque a gente sabe que, na verdade, o que nos faz sofrer é justamente aquilo que a gente não se lembra. Aquilo que está inconsciente no indivíduo. Porque, de certa forma, bem ou mal, aquilo que a gente se lembra, a gente acaba administrando. Mas a questão fundamental nas abordagens psicológicas é tentar descobrir o que está inconsciente do paciente que procura a gente. Então a gente vai usar as ferramentas que a psicologia oferece para tentar descobrir aquilo que o faz sofrer. Então, existem algumas abordagens psicológicas, como por exemplo a psicologia psicanalista, a psicologia junguiana, a psicologia comportamental, científica, a psicologia existencial. E não importa a abordagem que seja, sempre vai tentar, usando as suas ferramentas próprias, descobrir o que está inconsciente. E Jesus? Jesus, por exemplo, quando ele curava, quando ele atendia alguém, quando ele afastava um espírito obsessor, como ocorreu várias vezes durante a sua jornada aqui na Terra. Jesus, quando ele, por exemplo, dizia: vá e não peques mais, ele sabia exatamente o que estava dizendo, porque muito provavelmente Jesus conhecia profundamente aquela pessoa que estava ali diante dele. Provavelmente conhecia o seu passado, as suas experiências de outras vidas, as suas falhas de caráter. Então, quando ele dizia isso, ele sabia o que estava dizendo, com muita propriedade. Mas a gente, né, nós que somos profissionais da área da psicologia, somos ainda muito imperfeitos, então nós precisamos dessas ferramentas. Quando eu atendo um paciente no consultório, eu entrego a ele um questionário que faz parte da terapia. Esse questionário é composto de 14 perguntas. E uma das perguntas que eu faço para o paciente responder é a seguinte: pensando na sua vida hoje, quais são os seus principais problemas? Parece uma pergunta muito simples, né? Quem não saberia dizer aqui agora quais são os seus problemas? Eu acho que nós poderíamos enumerar aqui vários problemas que fazem parte da nossa vida. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: 90% dos pacientes não sabem quais são os seus problemas. E vou dizer mais, que a maioria de nós, esmagadora, não sabe quais são os seus problemas. De fato. E às vezes nós confundimos muito os nossos problemas. Por isso que a gente tem dificuldade em resolvê-los. Porque a gente não sabe quais são os nossos problemas. Se eu fizesse essa pergunta para vocês: pense na sua vida, hoje, agora, como se fosse assim uma radiografia do momento. Quais são os seus principais problemas? Será que é falta de dinheiro?
Será porque eu não encontrei a felicidade? Não consegui aquilo que eu queria? Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a diferença que existe entre problema e dificuldade? Porque é aí que repousa a questão. Entender essa diferença. Porque parece que é a mesma coisa, né? Parece que dificuldade é um problema, parece que o problema é uma dificuldade. Mas é muito diferente. E eu vou dizer para vocês que entender essa diferença é fundamental. Se eu quiser realmente me modificar. Se eu quiser realmente resolver os meus problemas. Alguém arriscaria dizer qual é a diferença que existe? Não? Tudo bem? Posso continuar? Então eu vou explicar para vocês hoje aqui de uma forma bem didática. Como se eu fosse um professor aqui, fosse dar uma aula para vocês e dissesse para vocês assim, olha, prestem atenção que vai cair na prova. Para vocês prestarem atenção. Porque vocês vão perceber o quanto que é importante compreender profundamente a diferença que existe entre uma coisa e outra. Então é o seguinte, dificuldade é tudo o que vem de fora de nós e nos atinge, nos incomoda. Problema é tudo o que vem de dentro de nós e na maior parte das vezes incomoda mais os outros. Eu vou repetir. Dificuldade vem de fora de nós, nos incomoda, nos atinge, problema vem de dentro e incomoda os outros. Tá, vamos aos exemplos. Uma pessoa falou mal de você, te caluniou. Vocês acham que é uma dificuldade ou um problema? Dificuldade, isso, exatamente. Porque é uma situação externa, algo que veio de fora, me atingiu, falaram mal de mim, fizeram a maior fofoca minha no Facebook. É uma dificuldade, certo? Falta de dinheiro. É uma dificuldade ou um problema? Está dentro do meu bolso, né? Ou não está lá. Não é uma situação externa? Não é uma situação que me atinge, que me incomoda? Logo, então, é uma dificuldade. Certo? Vamos imaginar que eu trabalho numa empresa há muitos anos e aí eu sou demitido. Sou mandado embora. De repente me vejo lá, desempregado. Vocês acham que isso é uma dificuldade ou um problema? Dificuldade. Eu estou meio tímido para responder. Não tem problema se vocês não souberem. Não tem problema. Porque o importante é entender isso e eu vou explicar para vocês. Se eu sou mandado embora da minha empresa, é uma situação externa, é algo que me atinge, logo é uma dificuldade. Ok? Tem pessoas que não têm habilidade para mexer em computador, celular, né? Ah, eu não entendo isso aí, não entra na minha cabeça. É uma dificuldade ou um problema? Dificuldade. Porque também é uma situação externa, é algo que me incomoda. Certo? Então, essas coisas são dificuldades. Agora é importante frisar, todas as dificuldades, sem exceção, todas são positivas. Os problemas são negativos. Por que as dificuldades são positivas? Porque as dificuldades, elas são, todas elas, uma oportunidade de crescimento, de evolução, de aprimoramento, de educação. Todas as dificuldades. Imaginem assim, imaginem que a reencarnação é uma escola, certo? Nessa escola, que é a reencarnação, nós somos os alunos. E as dificuldades são as lições. Só que como a gente é aluno rebelde, teimoso, indolente, o que acontece? Eu fico repetindo as lições até aprender. Tanto isso é verdade que tem uma frase
no livro de André Luiz, naquele livro que se chama Conduta Espírita, tem uma frase de André Luiz que diz assim: após uma dificuldade, aguarde outra. Não que André Luiz fosse sádico e nós masoquista, mas ele falou isso por conta da complicação que é a gente aprender uma lição. E as dificuldades são as lições. Enquanto a gente não aprender, a gente vai precisar repetir aquela lição. Todas as facilidades que existem hoje na vida, imagina como hoje é fácil viver, não é? Hoje é muito simples se você comparar, por exemplo, a 100, 50, a 500 anos atrás, na Idade Média. Vocês se lembram da vida de vocês na Idade Média? A reencarnação que vocês tiveram lá? Não se lembram? Tá bom nem lembrar. Porque não era fácil viver naquela época. Mas hoje não, hoje é fácil. Hoje é muito simples. Por exemplo, hoje em dia, uma criança de 10 anos, 12 anos, ela consegue lavar roupa sozinha, não consegue? Acho que não tem complicação nenhuma, é só você ensinar para ela: minha filha, aperta esse botão, esse aqui, vira essa chavinha aqui, coloque a roupa aqui dentro, né, põe o sabão, e dali uma hora, né, a máquina entrega a roupa para você lavada, quase seca. E tem máquinas que hoje em dia até entregam a roupa seca. E tem muita roupa hoje em dia que você não precisa nem passar. Então você já tira a roupa da máquina e já guarda no seu guarda-roupa. Não é fácil, não é? Mas nem sempre foi assim. Você imagina como devia ser lavar a roupa há 100 anos atrás. A minha avó, ela nasceu na cidade de Veneza no ano de 1895 e veio para o Brasil em 1910, tinha 15 anos. E aqui ela conheceu meu avô, que também era um imigrante italiano, se casaram e foram morar numa cidade do interior. E lá tiveram 12 filhos. E eu me lembro das histórias pitorescas que a minha avó contava, de como que era viver, no início do século, numa cidade do interior e criar 12 filhos. A minha avó dizia assim: ah, mas essas minhas noras aí reclamam de barriga cheia, porque na minha época que era duro, difícil. Hoje em dia é tão fácil. Mas naquela época, quando eu ia lavar roupa, dizia minha avó, eu passava o dia inteiro lavando roupa. Ela tinha que fabricar o sabão antes de lavar roupa. Então ela pegava aquelas latas de 20 litros, colocava lá banha, soda cáustica, misturava algumas coisas, cinza, e cozinhava o sabão no quintal. Depois que o sabão estava pronto, é que ela ia lavar a roupa. E ela tinha que esfregar a roupa na mão. E aquelas roupas antigas, de algodão cru, eram duras, pesadas. E ela fazia uma coisa naquela época que hoje o pessoal mais jovem não sabe. Muitos nem nunca ouviram falar. Ela quarava a roupa. O pessoal mais idoso faz assim. Mas aposto que ninguém hoje em dia quara a roupa. Quara? Mas eu vou dizer para o pessoal mais jovem que não sabe o que é quarar a roupa. Quarar a roupa é o seguinte: antigamente, você tinha que esfregar a roupa e antes de você enxaguá-la, ainda ensaboada, você estendia a roupa no quarador. Mas o que é quarador? Quarador pode ser um gramado, pode ser uma laje, uma pedra. Porque a roupa branca, a roupa colorida, tinha que ficar no sol durante um tempo. Porque senão ela ficava amarelada, ficava feia, perdia a vivacidade das cores. Então, o pessoal antigo, minha avó, esfregava aquela roupa ensaboada, ela colocava no quarador e deixava ali mais ou menos uma hora, pegando sol. E a roupa ficava branquinha. E um detalhe: ela não podia deixar a roupa secar, porque ela estava ensaboada. Se secar, mancha.
Então, volta e meia, de lá de 5, 10 minutos, ela pegava um balde com água, ia esborrifar água em cima da roupa para não deixar ela secar. Depois de uma hora ela recolhia, enxaguava, aí ela ia dependurar para secar a roupa. Mas tão fácil. Hoje tem o Homo Progress, o Homo Cores, né? Tem o Vélez, o Homo Ação. Não estou fazendo propaganda do Homo, mas é muito fácil. Até bem pouco tempo o pessoal usava aquele anil, do anil. Tudo isso é alvejante, mas a química moderna deu um jeito e colocou o sol no sabão. Então, você põe o homo branco ou o homo cores e a roupa sai branquinha. Não é? Não é fácil? É fácil. Mas por que é fácil? Porque foi difícil. Se as coisas não forem difíceis, nunca vão ficar fácil. Aí as pessoas, a gente reclama quando surge uma dificuldade. A gente é muito reclamão, né? Não nós espíritas, mas a população de uma maneira geral. Aí o pessoal reclama muito. E o Emmanuel dizia que quando a gente reclama, é a mesma coisa que a gente achasse ruim de um cobrador que bate na nossa porta no dia que a gente pediu para ele passar. Não temos que reclamar. Você sabe que uma enfermidade, uma doença, uma patologia, vocês acham que é um problema ou uma dificuldade? Dúvidas? Dificuldade. Aí alguém deve estar pensando assim, esse cara está doido. Eu vou achar que uma doença é bom. Uma doença eu tenho que entender como sendo algo positivo na minha vida? Sim. Eu estava vendo um documentário na Discovery, aquele canal de documentário, TV a cabo, e eles estavam falando, olhem só, estavam falando do romantismo na Idade Média. Sabe esse romantismo que a gente vê nos filmes? Hollywood. Eles falaram que é só nos filmes. Porque, na realidade, viver na Idade Média não era nada romântico. Era difícil viver naquela época. Vocês nem imaginam. Vocês imaginam quando surgiam aquelas epidemias? Peste bubônica, febre amarela, gripe espanhola, gripe influenza. Que hoje a gente vai na farmácia ali, compra um comprimido, um analgésico, um antitérmico, está resolvido. É só aumentar os dias até o vírus incubar, resolveu. Na pior das hipóteses, você tem que tomar um antibiótico, está resolvido. Mas naquela época não tinha nada disso. Quando surgiam essas epidemias, nossa, morria gente pra caramba. Às vezes uma população de uma cidade era quase que dizimada por causa de uma gripe. Uma epidemia de gripe espanhola. No século XIV dizimou 60% da população da Europa, quase. No final do século XIX, 90%, 80% da população de Campinas fugiu da cidade por causa da febre amarela. Nem faz muito tempo, 100 e poucos anos atrás. Aí eles estavam falando que esse romantismo que aparece nos filmes não existe, não existia na verdade. Vocês sabiam que no Castelo de Versalhes não tinha banheiro? O Castelo de Versalhes é um museu, equitadíssimo, luxuoso, chique. Você ir visitar o Castelo de Versalhes em Paris. Mas naquela época não tinha banheiro. Por que não tinha banheiro? Porque não tinha esgoto, não tinha privada para descarga, não tinha absorvente, papel higiênico, não tinha nada disso. Aí vocês imaginam um baile da corte, no salão do Castelo de Versalhes. Imagine. Então aquelas mulheres com aqueles vestidos rodados, aqueles vestidos maravilhosos, espartidos, sem barriga nenhuma. Dá vontade de fazer xixi. Pergunto para vocês.
Aonde vocês acham que elas iam fazer xixi? Lá onde? No meio do salão? Não, no meio do salão não. Onde que eles iam fazer xixi? Primeiro poste que tivesse aquela... Poste. Pessoal, podem ler na internet isso, não estou brincando, estou falando, não estou aqui contando, falando, como é que fala? História de palestra. Podem pesquisar na internet, atrás da cortina. Aí você deve perguntar assim, mas não ficava aquele cheiro de urina? Não. Por quê? Porque nossos narizes estavam acostumados. Se nós fôssemos transportados, imagine o seguinte, parece aqui uma máquina do tempo, e nós somos, de repente, instantaneamente transportados lá para a Idade Média. Nós estamos, de repente, no meio da cidade de Paris. Nós não suportaríamos o cheiro. O esgoto corria a céu aberto. E era pelo meio da rua, para não atrapalhar as rodas das carruagens. Aí o documentarista falou o seguinte, que naquela época, 1500 e pouco, 1600 e pouco, o presidente, o imperador da França, o rei da França, expediu uma lei. E essa lei foi então afixada no meio da cidade de Paris. E essa lei dizia o seguinte: a partir de hoje, os cidadãos de Paris só poderão jogar os dejetos do pinico pela janela nos dias de chuva. Mas vamos pensar numa lei dessa hoje. Só podia ser naquela época mesmo. O pessoal era doido. Então você imagina, você enche o pinico à noite em casa, o que você vai fazer com aquilo? Você não tem um banheiro para você descarregar, você joga pela janela. E ele falou, no documentarista, que tinha até uma palavra que eles gritavam, que eu não me lembro, não me recordo a palavra agora. Eles abriam a janela e gritavam essa palavra. E para jogar os dejetos pela janela. Então quem ouvia lá que estivesse passando lá embaixo, já saía correndo, porque vinha a chuva de cocô. Pessoal, era assim. Mais engraçado que pareça, hoje nós damos risada. É porque a gente não se lembra. A não ser que passa a regressão de memória, mas a gente não se lembra como que era viver na Idade Média. Não era fácil. Então, todas essas dificuldades do passado que a gente enfrentou respondem pelas facilidades do presente. Então, a moderna química foi a evolução da antiga alquimia. Os conhecimentos hoje que a gente tem da ciência, da tecnologia, da medicina, da informática, da comunicação. Hoje tudo é assim tão fácil porque foi difícil antes. Hoje você pega o seu carro, você pega o carro e vai para São Paulo, em 1h30 você está em São Paulo, na capital. Nem vai longe, 100 anos atrás você tinha que subir a Serra de Mula. Demorava uma semana. Não sei por que as pessoas correm tanto hoje no carro. Eu gosto de andar bem devagarinho, minha mulher acha até ruim, né? Porque ela fica nervosa no carro. Mas eu gosto de andar devagarinho porque não tem sentido correr. Para que correr? Antigamente tinha que ir de cavalo, de égua, de mula. E hoje é tão fácil. Não é? Então não reclamem. Quando eu falei da enfermidade, e disse para vocês que a enfermidade também é uma dificuldade, e lembrando, repetindo, que a dificuldade sempre são uma oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizado, de melhoria de vida. A nossa vida hoje é assim, tão boa, porque não foi sempre assim. Se na história da humanidade o homem nunca tivesse encontrado pela frente uma dificuldade, nós estaremos na época das cavernas. Então a dificuldade é como se fosse um esporão. Cutuca nossas costas, nos faz caminhar, nos faz andar, crescer. Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas nós não temos escolha se queremos evoluir ou não. Porque nós estamos fadados à evolução. Então, quando eu falei da enfermidade, muitos se espantaram. Como Deus? Você está dizendo que uma doença é bom? É positivo? Sim.
Vamos pegar uma patologia muito conhecida. De repente você está lá com um desconforto abdominal, uma pressão na barriga, um enjoo, uma azia. Aí você toma um remedinho e melhora. Aí na semana seguinte se repete aquele quadro clínico, você toma outro remedinho e melhora. Na terceira vez você fala, vou no médico. Aí você vai ao médico, ele pede para você fazer uma endoscopia. Muita gente já fez endoscopia. Aí o médico vai então examinar o seu estômago e aí mostra para você o resultado. Olha aqui, você está com gastrite. Aí mostra lá a parede do seu estômago vermelhada. Você não tem dúvida nenhuma, porque você está vendo ali. Você não vai duvidar do médico. Mas o que é a gastrite? Vamos lá. Na verdade, existem 3 tipos de gastrite. Existe a gastrite provocada por ingestão de alimentos condimentados, inadequados. Existe a gastrite provocada por uso de alcoólicos e drogas. E existe a gastrite nervosa. 90% das gastrites são gastrite nervosa. Pessoas nervosas. Então, a gastrite nervosa, a maior parte delas é provocada por uma bactéria que se chama H. pylori. Já ouviram falar? Pergunto então para quem já ouviu falar. De onde que é que contraímos essa bactéria? Aonde vocês acham que a gente fez com que aquela bactéria fizesse parte de nós? Será que foi naquele alface mal lavado, no restaurante da esquina? No sanduíche do McDonald's? Aonde que nós contraímos essa bactéria? No ar? Vocês sabem? Alma de nascente. Oi? Alma de nascente. Essa bactéria já faz parte de nós. Eu tive isso. Essa bactéria é nossa. Faz parte da nossa flora gastrointestinal. Nós precisamos dessa bactéria. E ela precisa da gente. Vivemos harmoniosamente com todas as bactérias do nosso corpo. Nós precisamos das bactérias. Nós não sobrevivemos sem as bactérias. Como o H. pylori. Mas por algum motivo, o que aconteceu? O número, a colônia dessa bactéria começou a se multiplicar, aumentar assustadoramente. E aí, o que ela começou a fazer? Atacar a parede do estômago. E aí aparece aquele vermelhão na parede do estômago. Aí o médico está com gastrite. Então vamos tomar um omeprazol, né? E vamos tomar um antibióticozinho básico para diminuir a colônia da bactéria. E essa bactéria ela é difícil de ser tratada. Às vezes tem que estar usando o antibiótico mais de um mês. Não é? Não é difícil? Então, mas vocês concordam que esse tratamento médico, clínico, é um tratamento paliativo? Eu estou apagando incêndio. Porque a pergunta é a seguinte: por qual motivo essa bactéria cresceu tanto assim? O que aconteceu? Alguma coisa está errada. O que vocês acham que aconteceu dentro do nosso organismo para que essa bactéria se multiplicasse dessa forma? Oi? Você desequilibrou. Não entendi. Você desequilibrou. Desequilibrou o quê? O que desequilibrou dentro de nós? Oi? Sistema imunológico. Sim, sistema imunológico. O sistema imunológico do nosso organismo é aquele sistema que mais gasta energia. 60% da energia que a gente consome através dos alimentos é gasta, uma grande parte dela, no cérebro e no sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, por esse motivo, é um sistema muito sensível. Muito sensível. Então, pessoas irritadíssimas, pessoas nervosas, pessoas que guardam mágoa, pessoas que ficam com raiva, que não esquecem, pessoas ansiosas, elas têm uma tendência natural em criar um desequilíbrio no seu sistema imunológico. E se a pessoa fica assim frequentemente,
recorrentemente, então o seu sistema imunológico ele vai se complicar, se desequilibrar frequentemente. Porque quando nós ficamos assim, nós alteramos a nossa relação psíquica, biológica. E se eu precisar de energia, eu vou tirar da onde? Da onde gasta mais, sistema imunológico. É como se ele parasse de funcionar. E onde tiver o nosso ponto fraco, vai aparecer a patologia. Então, pessoal, é assim. As dificuldades da vida é como se fossem alarmes que começou a tocar. Pé, 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 pé. Sabe o alarme? É assim mesmo, chato, estridente, contínuo. Todo alarme é assim. Nem o alarme é um som bonito. Não, o alarme tem que soar e te incomodar para chamar a sua atenção. Não é, a finalidade do alarme não é esse? Chamar a sua atenção. Imagine que você está trabalhando lá no edifício do seu escritório, no 10º andar, e começa a soar o alarme de incêndio. O que você faz? Ah, besteira. Continua trabalhando? Não. Você vai sair correndo. Vai esquecer até a mala, a carteira, porque você quer salvar a sua vida. Vai descer pela escadaria de emergência, não vai nem pegar o elevador. A gente faz isso, não faz? Mas o que a gente faz quando tocam esses alarmes na nossa vida? Surgiu a gastrite. O que a gente faz normalmente? Hã? Não. Isso aí. Desliga o alarme e toma o omeprazol. Não é? A gente faz isso. Desliga o alarme e toma o omeprazol. Mais fácil. Mas a gente faz isso quando surgem esses alarmes. Porque, na verdade, esses alarmes eles estão chamando a atenção da gente. Olha o que você está fazendo na sua vida. Olha o que você está fazendo no seu dia a dia. Olha o que você está fazendo com o seu corpo, com a sua mente. Deixa isso para lá. Não fica tão nervoso. Não guarde mágoas. Esqueça. Perdoe. Mas não. Vou lá e desligo o alarme e tomo um remédio. Porque a gente vai no médico e o médico já não sabe o que fazer. Porque a gente vai no médico querendo que o médico nos cure de qualquer enfermidade. Mas a cura da enfermidade, nossa, está dentro de nós mesmos. É a nossa postura dentro da vida, diante das dificuldades, diante das contrariedades, que muitas vezes nos tira do sério. E aí são os alarmes que vão começar a soar. Entenderam o que é dificuldade? Alguma dúvida sobre dificuldade? Não? Tudo bem. Então agora vamos aos problemas. Porque os problemas é que são os problemas. Então eu pergunto para vocês. Eu gosto de fazer pergunta, mas ninguém responde. Vou perguntar então agora o seguinte. O que é que vocês acham que são problemas que estão dentro da gente e incomodam mais os outros? Não são gases, embora gases. Né? O que são problemas que estão dentro da gente? Não sabe? Porque isso que é o problema. É isso que a gente tem que resolver. Os nossos problemas, na verdade, são os nossos traços negativos de caráter. O que é caráter? Vamos lá. Caráter é o conjunto de qualidades e de defeitos que nós trazemos de onde? Da barriga da mãe? Da nossa infância? Não. O caráter, a gente vem construindo ele há milênios. Nesse processo de evolução que começou, sabe-se lá onde? Se a gente considerar desde os Australopithecus, são 3,5 milhões de anos. Quantas encarnações, quantas experiências, quantas dores, quantas alegrias, quantas emoções, raivas, perseguições, mortes. Então, tudo isso, toda essa vivência, toda essa experiência, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, foi formando essa pessoa que eu sou hoje. Pessoal, não se iludam. Ninguém nos fez assim. Ninguém. Nós mesmos. Ah, não. Deus, você está enganado. Eu sou assim porque meu pai me abandonou quando eu era criança. A minha mãe não ligava para mim. Por isso que eu sou essa pessoa revoltada que eu sou. Não.
Você é assim porque você escolheu ser do jeito que você é. Você que escolheu. Mas e a educação que eu recebi? E os valores que passaram que você escolheu aquilo que você queria, de acordo com as suas tendências, com as suas escolhas, com as suas decisões, que fazem parte do seu caráter. Nós temos um caráter que a gente vem forjando ele como se fosse um edifício, que a gente vem construindo vida após vida, milênio após milênio, experiência após experiência. E nós somos essa pessoa que nós somos hoje. Esse jeitão nosso de ser, de lidar com as coisas na vida, lidar com as pessoas, com as contrariedades. Essa é a pessoa que nós fizemos de nós mesmos. Então, o nosso caráter são qualidades e defeitos que nós possuímos. Porque nós temos qualidades, temos defeitos também. E os nossos problemas são os nossos defeitos de caráter. Quais são, que vocês acham, os principais traços negativos de caráter que o indivíduo possui? Ninguém chuta nada? Um palpite? Egoísmo. Egoísmo. Perfeito. Orgulho. Inveja. Certo? Ciúme. Impaciência. Intolerância. Arrogância. Prepotência. Só para dizer os principais. Os básicos. Assim, a linguagem mais moderna. O básico é orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, impaciência, intolerância, arrogância e prepotência. E eu vou então fazer agora para vocês uma revelação. Não sei se eu já falaram isso para vocês. Se não falaram, eu vou falar agora. Todos nós temos esses traços negativos de caráter. Todos nós. Eu sou orgulhoso, vocês também são. Eu sou egoísta, todo mundo é egoísta. Eu sou prepotente, eu sou arrogante, eu sou ciumento. E vocês também são, todo mundo é. Não importa se é presidente do centro, se é o médium principal, se é o orador, o espírita, se é o... Não importa. É óbvio, né, que é uma medida. Uns mais, outros menos. Um é mais orgulhoso, outro é mais egoísta, outro é mais prepotente. E assim por diante. Então vocês já assumam que é. Que o nosso desafio, de verdade, de fato, é descobrirmos o quanto somos. Porque a gente só vai conseguir se melhorar se a gente saber como a gente é. Nos centros espíritas tem muito, fala-se muito em reforma íntima. Não é? Aqui se fala muito em reforma íntima. Os centros falam muito em reforma íntima. Tem centro que tem até curso de reforma íntima. Já teve curso aqui de reforma íntima? Nós já abordamos também. Abordou. Passe de leve, porque o negócio é meio complicado. Reforma íntima é transformação interior. Lá no centro que eu frequento tinha um curso que durou 3 anos. Eu até brinquei com o rapaz e falei assim, é um mestrado de reforma íntima. Curso. Por que é difícil fazer reforma íntima? Por que é difícil você se transformar interiormente, se modificar? Por quê? Por quê? Porque é difícil reconhecer os nossos... Porque a gente não se conhece. A gente não se conhece. Vocês pensam que a gente se conhece. Pensam que vocês se conhecem, mas vocês não se conhecem. O quanto somos egoístas. Em que momento estamos sendo egoístas? Em que momento estamos sendo orgulhosos? Estamos pensando só na gente. Esquecemos do outro. Em que momento estamos sendo prepotentes, querendo tudo do nosso jeito? Em que momento estamos sendo arrogantes? Achamos que somos melhores que os outros. Em que momentos nós estamos sendo vaidosos? Vaidade é a mesma coisa que arrogante. O arrogante é aquele que se acha mais que os outros. Tá? O vaidoso também. Ele também se acha. Só que, diferente do arrogante, o vaidoso ele quer que os outros saibam que ele é mais que os outros. Então, esses são os nossos problemas. Os nossos problemas não são as dificuldades que eu citei no início. Aquilo é para nos ensinar, para aprendermos, para evoluir, para crescer, em todos os sentidos humanos. Intelectual, moral, espiritual, emocional, social.
Nós somos seres biopsicossocial e espiritual. A própria OMS reconhece isso. As dificuldades valorizam a oportunidade de a gente crescer nesse sentido. Os problemas é que nos fazem sofrer em nosso dia a dia. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, tem algum casal aqui ou irmãos presentes? Poderia assim se prestar aos nossos exemplos de hoje? Ninguém vai precisar vir aqui na frente, tá? Vocês são casados? Como é que é o seu nome? Marcos e Vera. Marcos e Vera, tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o Marcos seja um cara assim, muito exigente. Então, vamos imaginar. Não sei se é assim. Você tem uma cara de bonzinho. Mas, hipoteticamente, vamos imaginar que o Marcos seja, sabe, aquele cara exigente, que é tudo do jeito dele. Mas a Vera não. Nossa, a Vera é uma pessoa do bem. É uma pessoa tranquila, flexível. Sabe, as coisas que passam por ela, ela sempre dá um jeito, ela sempre tem uma forma positiva, mesmo com as coisas negativas. Essa é a Vera. Mas o Marco não. O Marco é bravo, teimoso, gosta tudo do jeito dele. Vamos imaginar que o Marcos e a Vera passaram por uma dificuldade muito grande. Fizeram uma calúnia deles no Facebook. Falaram mesmo dos dois. Aí, quando eles se deparam com aquilo, o Marcos fica louco da vida. O quê? Como pode falar uma coisa dessa de mim? Eu não sou nada disso que estou falando. Aí já quer cancelar o Facebook, já quer dar um chute no computador. Mas a Vera diz assim, não, Marcos, não liga para isso. Não, como que eu não vou ligar? Como que não vai dar? Imagina falar um negócio desse da gente. Vai, deixa para lá. Quem falou? Nem sabe o que está falando. Depois também não somos nada disso, estão falando. Não. Aí o Marcos sai para lá bravo. Nem dorme direito à noite. Quando dorme tem pesadelos. Pergunta. Quem é que sofre mais? O Marcos. Não é? O que esse exemplo demonstra para a gente? Preste atenção, olha só. O que esse exemplo demonstra? Que, na verdade, a conclusão de tudo que estamos falando aqui hoje, que, na verdade, o que nos faz sofrer não são essas coisas que vêm nos atingir, mas é como a gente lida com elas. Então, concluindo, nós não temos que mudar as coisas, nós não temos que mudar a vida, não temos que mudar as pessoas, não precisamos fechar a conta do Facebook. Na verdade, nós temos que mudar a nós. Mudar a nossa forma de ver, de encarar, de olhar, como se nós pudéssemos olhar de outro jeito, de outra forma. Aí vamos sofrer menos. Ou quase nem sofrer nada. É fácil? A má notícia é que não é fácil. É possível? É possível. Desde que a gente se conheça. E desde que a gente se esforce para se transformar numa pessoa melhor. Porque esse é o objetivo número 1 de estarmos encarnados. Nos tornarmos uma pessoa melhor. Ok, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo esclarecido? Então agora põe em prática. Obrigado.